falando sobre isso, Alexandre, acho que é lógico que a gente sempre vai falar da final de 93, né, que é uma data mágica para o palmeirense. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foram aquelas 2 semanas lá. A semana do primeiro jogo, que o Viola fez aquele gol lá, imitou o porco, e depois a semana para o segundo jogo e a nossa vitória. Como é que foi aquele ambiente? Como é que estava o grupo naquele momento lá? Rapaz, para o torcedor palmeirense ficou muito marcada essa conquista, né, de 93. Os últimos 15 dias, depois que a gente classificou para a final, que foi toda aquela correria, vai ir machucado e ficou aquela situação que chega, não chega na final e conseguimos classificar sobrando para a final, e aí só esperamos o adversário que estava na dúvida se ia ser o São Paulo, se ia ser o Corinthians na época, classificou o Corinthians. E a gente já vinha numa sequência de uns 2 meses sendo isolado em Atibaia. O Luxemburgo tirou a gente da capital para desafogar um pouco dessa pressão. Então a gente jogava em Campinas, voltava para Atibaia. Jogava em São Paulo, voltava para Atibaia. E a semana preparatória, a gente estava com tanta autoconfiança no primeiro jogo e pelo nível que a gente vinha desempenhando no campeonato, no decorrer do campeonato e tudo mais, a gente estava muito confiante. E aquela derrota foi um acidente de percurso, que é o que eu costumo falar. Aí, a partir do momento que o Viola faz aquele gesto ofensivo para o torcedor palmeirense, aquilo mexeu, transcendeu a situação esportiva para cada jogador. Não é à toa que quando a gente saiu do Morumbi no primeiro jogo, a gente voltou para Atibaia, e aquela semana foi uma semana assim esticada, foi uma semana que parecia uma eternidade. Por quê? Porque todo jogador estava incomodado com a situação de torcedor sendo tirando sarro com a situação do porco, o Viola tinha feito o gesto do porco na comemoração do gol. Então, não só pelo acidente de percurso, mas também pela questão de honra, do brio do jogador que foi mexido naquele momento. Alexandre, fazer uma pergunta que é baseada no que você está falando. Esse grupo era rachado? Falavam que existiam 2, 3 grupos? Nunca foi. Entendeu? Não. Isso eram situações que colocaram, a imprensa na época era toda corintiana, toda são paulina, criaram situações até aquela época que propriamente o pessoal do São Paulo falava que, como é que fala? Conspiração Parmalat, que tudo estava arrumado, que tudo estava organizado. Enfim, é tudo baboseira, entendeu? Era tudo coisa de intriga para colocar veneno na situação nossa. Agora, só voltando nesse assunto que você está falando que não era rachado e que teve da imprensa, teve um jogo, você jogou esse jogo, inclusive. O Palmeiras, ele contratou todo mundo, o Presida vai lembrar desse jogo também. E até então não tinha convencido ainda. Aí teve um Palmeiras e Portuguesa no Pacaembu. O Palmeiras estraçalhou a Portuguesa, fez 4-0, o Edmundo faz um golaço num chute de longe. E aí à noite o Edmundo vai no programa Mesa Redonda, do Roberto Avalone, e o Edmundo que soltou aquela e falou, tem jogador no elenco falando que eu não passo a bola, que só porque eu fiz um gol eu tô me achando craque. Tem gente lá que tá mais tempo que tá falando que eu tô chegando e já tô meio metido. Não foi isso que causou esse Não, foi um mal-estar que aconteceu. É que assim, o Edmundo é a mesma época que eu, é a mesma idade, na verdade. O Edmundo era uma pessoa muito, assim, como é que fala? Não media palavras, era tipo língua frouxa, vamos dizer assim, entendeu? Não tinha papas na língua. Então, ele foi infeliz nessa colocação porque ele se sentiu melindrado, entendeu? Ele se sentiu literalmente melindrado. Por quê? Porque era um garotão, cara. Era um garotão que estava chegando em São Paulo, era um garotão que era do Rio de Janeiro, estava acostumado com uma situação de vida no Rio, que em São Paulo era totalmente diferente, entendeu? Eu era parceiro dele em São Paulo, ajudava ele a sair para jantar, para almoçar, para isso, para aquilo, vivíamos sempre junto, eu, ele e o Tonhão. Então tinha um relacionamento muito aberto. Então o que acontece? Ele foi assim infeliz nessa declaração na época. Eu lembro, foi acho que na Gazeta Esportiva, se eu não me engano, né? Num programa. Não, Mesa Redonda. A gente passava na TV Gazeta no domingo à noite. E aí o que acontece? Depois da semana seguinte a essa entrevista, o grupo reuniu. Perguntou pra ele, Edmundo, o que tá acontecendo? Não sei o que. Eu falei, fui mal de ter falado isso, tô me sentindo melindrado, tô me sentindo um pouco fora do grupo. Não, que isso, cara, você é do grupo e não sei o que. Tal. Aí dali ele começou a se sentir mais à vontade, porque ele era um garotão meio retraído. Ele era considerado um cara porra louca, um cara que, sabe, que tinha suas atitudes assim, explosivas, mas passava 5, 10 minutos, já resolvia o problema.
Então o grupo mesmo acolheu ele no sentido, propriamente o Evair, cara. O Evair era um paizão na época para todos os jogadores. Ele chegava aquele cara, aquele irmão mais velho que você tem, vai pedir um conselho, para conversar, para falar e tudo mais. O Evair era esse cara. Então ele propriamente falou. Propriamente na época do Otacílio, que foi justamente, se eu não me engano, acho que o Otacílio ainda era o treinador nesses 4-1, se eu não me engano. 4-0, era o Otacílio, não tinha, era começo de campeonato, era no primeiro turno do Campeonato Paulista. Exatamente. Aí o Evair chama o Otacílio para conversar. Eu lembro muito bem disso, porque a conversa que o Evair teve e depois o Otacílio reuniu o grupo e falou, olha, eu conversei com o Evair, tal, isso. Era muito aberta a relação do Chapinha. Nós tínhamos o atleta com o treinador, nós tínhamos uma relação muito hoje, como hoje o atleta é. Então o Chapinha nada mais é do que, de repente, um Abel Ferreira hoje é para os atletas.